Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e estamos aqui com mais um almanaque apologético, né? Mais notícias aí, né, apologéticas que interessam teologia, ciência, né, cultura em geral, tudo mais, certo, pessoal? Então é isso aí, desde já peço para que vocês tasquem lá o like aí, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, tá bom, pessoal? Deixem aí o curtir, já comentem, pessoal, apoiem o canal, chamem inscritos pro canal, tá certo, pessoal? Porque assim vocês me ajudam e patrocinam o canal e assim eu trago mais vídeos, tá bom? Pessoal, compartilhe aí, tá bom? Pessoal, aqui estamos com uma notícia interessante, né, que diz: existência histórica de Jesus Cristo é inquestionável, afirmam especialistas. Fontes cristãs, judaicas e pagãs evidenciam a historicidade do homem. Menções lacônicas fora do Novo Testamento mostram desimportância, tá? Então, pessoal, aqui nós vamos ver mostrando, desmascarando esses miticistas aí, né, que não são levados a sério por ninguém, né? Viciados em teorias da conspiração, adoram a ideia. Jesus nunca teria existido. As histórias sobre sua vida, morte e ressurreição que chegaram até nós seriam mera colagem de antigos mitos egípcios e babilônicos, com pitadas do Antigo Testamento, para dar aquele saborzinho judaico, né? Na prática, Cristo não seria mais real do que Osíris ou Baal, dois deuses mitológicos que também morreram e ressuscitaram, né? O que é interessante, pessoal, que esses miticistas aí, ridicularizam o pessoal que acredita que a Terra é plana, né? Mas eles mesmos divulgam essas ideias malucas aí, que Jesus não existiu, que Jesus é cópia de mitos, que Jesus é cópia de Horus, né, e tudo mais. Mitra é uma bobagem, né? Esse pessoal só tem audiência no YouTube, só tem audiência na internet. Eles não são levados a sério na academia, por estudiosos, não são levados. Só ludibriam aí, só falam pro pessoal aí no YouTube, né? Certo, pessoal? Então é interessante que esse pessoal aí, né, se fosse levar, eles não fazem essa mesma ligação de outros personagens que não tem tantas evidências, né? Por exemplo, como Alexandre o Grande, que foi mencionado 400 anos depois, né, Plutarco ali, as primeiras menções e outros, e eles não duvidam, né? Mas não, é só com Jesus, é só com a Bíblia que eles põem essas alegações. Por quê? Porque eles sabem que a Bíblia, Jesus, vai contra as ideologias naturalistas deles, né? Esse pessoal é naturalista, cientificista, né? Eles são materialistas cientificistas. Então, obviamente, que eles vão negar a existência de Jesus, né? Eles atribuem a Deus a mesma... eles atribuem à matéria aquilo que nós atribuímos a Deus, né? Então, é muito estranho, né? No entanto, para a esmagadora maioria dos estudiosos, sejam eles homens de fé ou ateus, a tese não passa de bobagem, né? Então, esses vídeos que vocês ficam vendo aí, pessoal, né? De pessoal falando que Jesus não existiu, a Bíblia não é verdadeira, é tudo balela, é tudo bobagem, tá, pessoal? A figura de Jesus pode até ter atraído elementos de mitos antigos para a sua história, mas temos uma quantidade razoável de informações historicamente confiáveis sobre ele, englobando pistas de fontes cristãs, judaicas e pagãs. Então, nós temos ali a questão, eu pergunto sempre a esses céticos, por que você não pode levar o Novo Testamento a sério e como fonte confiável? Pode sim, quem disse? Porque tem fontes independentes, tem testemunhas ali, né? De Paulo a Tácito. Começamos no Novo Testamento com as cartas de São Paulo, escritas entre os 20 anos e 30 anos após a crucificação do pregador de Nazaré. Cerca de 40 anos depois da morte de Jesus, surge o Evangelho de Marcos, o mais antigo da Bíblia. Antes que o século I terminasse, os demais evangelhos alcançaram a forma que conhecemos hoje. A distância temporal em todos esses casos, é mais ou menos a mesma que separa o historiador Heródoto da época da guerra entre os gregos e persas, que aconteceu entre 490 a.C. e 479 a.C., e ninguém sai por aí dizendo que Heródoto inventou Leônidas, o rei casca-grossa de Esparta. Outra fonte crucial é Flávio Josefo. Nós já falamos sobre isso aqui, tá bom, pessoal? Nenhum historiador sério duvida que Josefo mencionou Jesus 2 vezes, somente esse pessoal de YouTube aí, né, que não tem credibilidade. Não. Autor da obra Antiguidades Judaicas, também do século I. O texto de Josefo sofreu interferência de copistas cristãos, supostamente, em alguns casos. Mas é possível determinar sua forma original bastante neutra. Jesus seria um mestre responsável por feitos extraordinários, crucificado a mando de Pilatos, cujos seguidores ainda existiam, apesar disso. 2 décadas depois, o historiador romano Tácito conta a mesma história básica, precisando que Jesus tinha morrido na época de Pilatos e do imperador Tibério.
duas referências que batem com o Novo Testamento. Tá? Esses dados mostram duas coisas: a historicidade de Jesus e também sua relativa desimportância diante das autoridades romanas e judaicas como um profeta marginal num canto remoto e pobre do império. Tá certo, pessoal? Então é evidente que hoje nós sabemos da importância de Jesus, mesmo cristãos e ateus sabem. A questão é que no momento eles não sabiam. Pessoal, no século I não era que nem fazer jornalismo hoje. É diferente o gênero, biografia, é diferente do que nós... Você não pode analisar a Bíblia com uma mentalidade moderna. Você tem que analisar no seu devido contexto, né? O óbvio é que não é falso, não é mentira, não é mito, tá? E nem tudo mito é nessa mentira, mas ensina no fundo ali. Mas é verdade, é real. Jesus é uma pessoa real. Certo, pessoal? Então nós vemos aqui, certo? Interessante essa notícia que estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Outra aqui também, pessoal, que eu queria mencionar, é essa aqui, 9 evidências para a ressurreição de Jesus, um artigo interessante aqui. Eu não vou passar tudo, mas só vou passar alguns aqui, dados interessantes, né? Relatos iniciais. A maioria dos estudiosos acredita que a crucificação de Jesus ocorreu em 30 d.C. Os 4 evangelhos foram escritos apenas algumas décadas após a morte de Jesus, né, entre os anos 70 e 95, de acordo com estudiosos críticos. A maioria das cartas de Paulo foi escrita antes de 60 d.C. Além disso, Paulo registra um antigo credo em 1 Coríntios 15, 3 a 8, que observa as aparições de Jesus a indivíduos e grupos. Este credo pode ser rastreado até alguns anos após a própria ressurreição. Este credo data de 30 a 35 d.C. Ou seja, pessoal, é muito próximo dos eventos ali, certo? Ao contrário de outros relatos antigos da antiguidade que foram séculos depois. Então, por que esses céticos, esses naturalistas chinfrim, né, não fazem a mesma crítica a outros escritos? As fontes de Jesus são notavelmente antigas, especialmente em comparação com as fontes de outras figuras históricas antigas. Por exemplo, considere Alexandre o Grande um dos maiores líderes militares da história antiga. As primeiras fontes de Alexandre são quase 300 anos depois de sua vida. Aí eu não vejo aí vídeo de ateu, vídeo de cético, fazendo vídeo. Eu sou ateu de Alexandre, né? Eu sou Alexandre, né? Eu sou ateu de Alexandre, né? Eu não acredito em Alexandre o Grande. Alexandre o Grande não existiu, né? Eu sou só... Então, pessoal, olha só a bobeira que isso aí é. Bobeira, ó. As melhores fontes, né, que é Arriano e Plutarco, são ainda mais recentes, né, mais de 400 anos após sua vida, mas ainda são consideradas confiáveis. Com Jesus temos fontes dentro de 10 anos de sua vida e várias outras fontes dentro de 20, 70 anos. Ou seja, esse pessoal naturalista, eles negam tudo, né, sobre isso, né, mas existiu. Relatos de testemunhos oculares. De acordo com 1 Coríntios 15, 3 a 8, mais de 500 pessoas viram Jesus vivo, além de Pedro, Tiago, Paulo e os demais discípulos. Na época em que Paulo relatou este evento, por volta de 55 d.C., muitos dos indivíduos a quem Jesus aparecia ainda estavam vivos e podiam ser entrevistados. Isso foi aproximadamente 25 anos após a morte e ressurreição de Jesus. Além das pessoas que viram Jesus vivo após sua crucificação, o testemunho ocular é fundamental para o Novo Testamento como um todo, com todos os livros sendo escritos por uma testemunha ocular ou por alguém sob a direção de uma testemunha ocular. Um dos maiores exemplos disso é 2 Pedro 1,16 que diz: porque não seguimos mitos engenhosamente inventados quando vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas somos testemunhas oculares de sua majestade. Em outras palavras, Pedro não estava apenas relatando notícias que ouviu, mas sim que viu com seus próprios olhos. Tá bom? Relatos extrabíblicos, né? Os eventos que cercam a ressurreição de Jesus são mencionados por numerosos indivíduos, cristãos e não cristãos, de fora do Novo Testamento. Por exemplo, a crucificação de Jesus é referenciada por mais de 10 fontes antigas. Nós já vimos Gary Habermas aí mencionando, né, pessoal? Então, se vocês querem ver mais vídeos desse pessoal, que dá trabalho fazer vídeo, pessoal, porque eu tenho que parar, pesquisar e tudo mais, peço que vocês apoiem meu canal, né? O Pix está aqui na descrição. Adquiram os livros, e-books que eu menciono aqui, assim vocês apoiam o canal, tá, pessoal? Vocês têm ótimos benefícios aí e aprendem muito mais, tá bom? Crescem no conhecimento, tá bom? Por exemplo, nós vemos aqui Tácito, Joséfo, Marabar Serapião, Luciano, Talmude, Clemente de Roma, Inácio, Policarpo, Barnabé, Justino Marte, etc.
As experiências dos discípulos com Jesus ressuscitado também são relatadas por várias fontes extra-bíblicas. Joséfo, Inácio, Agostinho, Mártir, etc. Né? Que é interessante, né, pessoal? Esses ateístas aí adoram falar que a crença em Deus é como crer em Papai Noel, né? E Jesus é como Papai Noel e tudo mais. Mas eu não vejo estudos acadêmicos tentando negar Papai Noel. Eu não vejo estudos na universidade tentando desacreditar o monstro do espaguete voador. Eu não vejo estudos acadêmicos tentando desacreditar que Papai Noel não existiu. Né? Então, se fosse tão simples assim, pessoal, não teria rios ateístas falando e tentando desacreditar que Jesus não existiu, né? Tentando desacreditar que Jesus existiu. Então, é uma bobeira. Vocês vejam aí a falácia, né? O duplo pensar. Né? Detalhes embaraçosos. Ao lidar com os eventos históricos, uma evidência que dá credibilidade à autenticidade de um relato é a inclusão de detalhes embaraçosos. Todos os 4 evangelhos mencionam que várias mulheres foram as primeiras a encontrar o túmulo vazio, o que as torna as principais testemunhas oculares. Isso é significativo porque nas culturas judaica e romana do primeiro século, as mulheres eram desprezadas pelos homens e seu testemunho era frequentemente considerado não confiável. Se os escritores dos evangelhos estivessem inventando uma história que eles queriam que as pessoas acreditassem, eles teriam afirmado que os homens foram os primeiros a encontrar o túmulo vazio. Por que eles não fizeram isso? Porque eles queriam dizer a verdade. As mulheres foram realmente as primeiras a encontrar o túmulo vazio. Então vocês notem a diferença aqui entre os escritos bíblicos e os supostos ali mitos, no caso que esse cara fala. Né? C.S. Lewis mesmo, que é um grande estudioso de mitos e lendas, afirmou que não há lendas, não há mitos no Novo Testamento. Né? Atestado de inimigo. Nem mesmo os inimigos de Jesus negaram que o túmulo estava vazio. Eles tinham uma explicação alternativa de como o túmulo ficou vazio. Os discípulos roubaram o corpo de Jesus, né? Mas reconheceram que o túmulo estava vazio mesmo assim. Tá. A atestação do inimigo é uma forma poderosa de testemunho que envolve o inimigo declarado algo a favor da visão oposta. Os inimigos não têm nada a ganhar quando fazem isso. No caso de Jesus, os inimigos de Jesus certamente não tinham nada a ganhar relatando que o túmulo estava vazio, mas eles o fizeram mesmo assim. Túmulo vazio. Há uma série de razões para acreditar que a tumba estava vazia, uma das quais envolve sua localização em Jerusalém. Os romanos, judeus e cristãos sabiam onde Jesus foi sepultado. A localização do seu túmulo não era segredo. Quando os cristãos começaram a espalhar a notícia em Jerusalém de que Jesus havia ressuscitado dos mortos, os romanos e ou judeus poderiam simplesmente remover o corpo de Jesus da tumba e exibi-lo para quebrar a farsa. No entanto, o corpo de Jesus nunca foi produzido. Se fosse, certamente teríamos ouvido falar sobre isso dos críticos do cristianismo, particularmente do cético do segundo século, Celso, que escreveu contra a ressurreição. Eu vejo aí ateus aí falando por que os pais da igreja ali, né, os primeiros, não citaram o testemunho flaviano, né, o testemunho flaviano, falei que Flávio José mencionou Jesus. Sabe por quê, pessoal? Simplesmente porque não precisava, porque era óbvio que Jesus tinha existido, Jesus tinha ali vivido. Então eles não precisavam usar essa passagem. Hoje, para os céticos e ateístas de internet, que precisam, né? Então precisa, porque para eles não é importante. Mas os pais da igreja, mesmo que conhecessem esses trechos, eles não precisavam. Eles não precisavam citar isso, porque obviamente Jesus já existiu, né? Tinha existido, existiu, né? Surgimento da igreja. Nenhum historiador negaria que milhares de pessoas começaram a seguir a vida e os ensinamentos de Jesus no primeiro século, logo após sua suposta ressurreição. Esse número continuou a crescer rapidamente durante o restante do primeiro século. Existem vários relatos extra-bíblicos para verificar o surgimento da igreja primitiva, né? Tácito, Plínio Jovem, Trajano, Suetônio. Como pode o súbito surgimento do cristianismo ser explicado a parte da ressurreição de Jesus, né? Nós já falamos aí, o vídeo anterior aí do Lee Strobel, né, que é um grande cético. Não foi um palpiteiro de YouTube, não, né? Ele foi um pesquisador sério, um jornalista sério do Chicago Tribune, né? Então, ele pesquisou, ele era ateu e se converteu porque examinou as evidências, né? Vidas completamente mudadas, né? Antes da morte de Jesus e por 3 dias enquanto ele estava na sepultura, os discípulos estavam céticos e com medo. No entanto, após a ressurreição de Jesus, a vida dos discípulos foi totalmente diferente. Todos eles foram perseguidos e muitos foram martirizados como resultado de sua crença no Cristo ressuscitado, né? Então aqui nós vemos pessoas mudadas, né? Testemunhos mudados, né?
Tiago, né, e o apóstolo Paulo também experimentaram conversões radicais. Como os discípulos, Tiago e Paulo também submeteram à perseguição e ao martírio, né? Então, porque estavam convencidos que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Os céticos podem comentar que a transformação desses indivíduos, né, os discípulos, Tiago e Paulo, é insignificante, pois é normal que as pessoas se convertam de um conjunto de crenças para outro. No entanto, a causa dessas conversões é diferente. As pessoas geralmente se convertem a uma religião em particular porque ouvem a mensagem dessa religião de uma fonte secundária e acreditam na mensagem. A razão para as transformações dos discípulos, Tiago e Paulo, é bem diferente. Eles são o resultado que eles realmente viram com seus próprios olhos o Jesus ressuscitado. Tá bom? Pessoal, então temos muitas evidências aqui, né? Nós vemos aqui, outra aqui, né? Em várias ocasiões ao longo do seu ministério, Jesus predisse que morreria e ressuscitaria, né? Então nós vemos aqui, pessoal, várias evidências, tá bom, pessoal? E se vocês querem ver mais, se vocês querem estudar mais, nós temos 2 e-books aqui que nós sempre recomendamos, que é sobre que é a existência de Jesus, a evidência da ressurreição de Jesus. O link está aqui na descrição também, vocês podem adquirir somente por esses links oficiais, tá bom, pessoal? Aproveitem, são excelentes, dão informações aí com mais dados acadêmicos, mais fontes, vocês podem ver muito mais, tá bom, pessoal? Não deem audiência, pessoal, para esses palpiteiros de YouTube que não são levados a sério por ninguém, somente por pessoal na internet. Os acadêmicos, nenhum historiador, como o Martin Ehrman falou, nenhum historiador duvida da existência de Jesus, nenhum historiador sério, né? Então nós vemos aqui todas as evidências, né? E há muito mais, tá? E se vocês querem aprender muito mais, se vocês querem se aprofundar muito mais, nós recomendamos o Combo Acadêmico em Teologia, tá bom, pessoal? Que é interdominacional, todos interessados aí podem fazer, tá bom, pessoal? É isso, o link oficial está aqui na descrição. Tá bom, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais.